Vai lá, Diego, abre o microfone e dá para a gente um pouco de contexto, e aí a gente começa a partir daí. Ok. Ficar com um olho no peixe e outro no gato aqui, que tem aceitando o pessoal, né? Não é fácil, né? Agora, Pastor, enquanto você... se puder orientar o pessoal a fechar o microfone também, acho que ajuda, tá? Tá bom. Todo mundo fechando. Ah, desculpa, pastor Sacha, eu fechei de todos, inclusive o seu. Então, Pastor Diego, sim. rapidinho, só para avisar, não é todo mundo que está familiarizado, mas para levantar a mão, é nessa barra aqui inferior, na parte de baixo do vídeo, tem escrito reações. Um clique nela, tem a opção aqui, ó, levantar a mão para quem quiser fazer uma pergunta. Perfeito, isso mesmo. Então, atualizando um pouco o nosso contexto, né? Esse grupo bem, né, extenso, né? Tem gente até de Portugal aqui, né? Meu cunhado há 2 dias estava aqui, agora já retornou, né? Para lá e está fazendo aula de lá. Surgiu com, né, a proposta do pastor Sacha com esse curso. Ele é meu professor no mestrado de aconselhamento, tenho feito outros cursinhos, e eu tenho, né, uma maneira de ser assim, aquilo que eu acho interessante, aquilo que é bênção para mim, aquilo que eu gosto, se eu puder, eu obrigo os meus amigos a fazerem, né? E aí nasceu dessa ideia de levar aqui a igreja em Moraes Prata, tem vários irmãos aqui da igreja a fazerem o curso, mas eu comecei a falar com alguns pastores amigos, né? Pastor Júnior está aqui, pastor Davi de Brasília, pastor José de Cubatão, acho que não conseguiu entrar, pastor Anderson de Londrina, Claudinei de Maringá, né? Pastor Ulisses aqui de Betéus, pastor Silvio, pastor Ricardo do Rio, pastor Lorival da Praia Grande, né? Tem vários pastores aí que foram, né, sabendo do curso e o incentivo. Olha, veja com alguns irmãos da sua igreja para fazer e tal. E o Davi, pastor Davi de Brasília, tem acho que 27 da igreja dele, né? Então nasceu assim, pastor, esse grupo bem espalhado aí. O meu desejo é que, né, desperte em todos nós né, o desejo por aprender um pouquinho mais esse aconselhamento bíblico, e para nós pastores, né, talvez até seja essa a semente para aprender um pouco de uma forma mais técnica e mais profunda, né? Então, mais ou menos por aí. Seu microfone... Pronto, agora sim. Excelente, muito bom. Obrigado, Diego, por um pouco mais de contexto. Eu espero que as aulas tenham sido úteis para apresentar você, introduzir você num contexto sobre aconselhamento. As aulas que você assistiu, elas brotam de uma concepção, uma percepção que eu fui ganhando ao longo dos meus estudos de enquadrar aconselhamento bíblico dentro do ministério da palavra. Eu via que era muito fácil nós entendermos aconselhamento bíblico a partir do nosso contexto cultural e não a partir das escrituras. Quando a gente faz isso, nós traduzimos aconselhamento bíblico a algum tipo de terapia cristianizada, né? E eu acredito que isso é uma visão equivocada. Grande parte dos dilemas que a gente acaba entrando é porque nós não estamos entendendo aconselhamento a partir das escrituras, mas a partir do nosso contexto cultural, e aí impondo termos bíblicos a uma lógica que não é bíblica, isso não funciona. Então, eu espero ter conseguido convencer você de que aconselhamento bíblico é parte do ministério da palavra, e é a partir daí que a gente começa, então, a interagir em cima das perguntas que vocês colocaram aqui. Aliás, as perguntas excelentes, eu espero poder dar respostas à altura, no mínimo, propor novas perguntas, para que a gente continue crescendo na nossa compreensão de aconselhamento bíblico, tá bom? Então, vamos lá. Primeira pergunta, e aí, obviamente, de novo, você precisa ter total liberdade para esse tempo ser produtivo, de você levantar a mão e a gente interagindo sobre outras perguntas que as perguntas trazem, não é? Ou perguntas que estão atrás das perguntas, e tornar esse tempo efetivo, que venha a somar com as suas aulas e não simplesmente ser um resumão das aulas que você já ouviu. Mas a primeira pergunta que eu recebi aqui foi a seguinte, né? Gostaria que ele aprofundasse um pouco nos efeitos físicos, emocionais e também espirituais que a psicologia causa nas pessoas.
o quão prejudicial é alguém começar um tratamento psicológico, bem como o uso de medicamentos, como os mais comuns mesmo, fluoxetina, citalopram, sertralina e etc. E em continuidade a essa pergunta, se fosse possível que o pastor Sacha citasse um caso que passou por essa situação e como foi lidar, né? Essa pergunta surge porque vivemos num tempo onde esse tipo de acontecimento tem aumentado assustadoramente, inclusive dentro das igrejas, e seria interessante ouvir dele algo nesse sentido, para nos ensinar a agregar mais, né? Bom, é bem possível de que se você entrou no Ministério do Aconselhamento Bíblico e se propõe a ajudar pessoas, você dificilmente vai ser a primeira opção das pessoas, ok? Ou seja, quando as pessoas lhe procuram para ajuda, quando as pessoas contam com você para algum tipo de ajuda, em termos de aconselhamento, é bem provável de que ela já buscou ajuda na internet, de que ela já buscou ajuda com outras pessoas e que ela já tenha buscado ajuda com um psicólogo ou um psiquiatra a fim de sanar um problema, né? Então, é bem possível e comum mesmo que isso aconteça, de pessoas buscarem outras ajudas. Eu confesso para você que no início do meu ministério de aconselhamento, isso me preocupava demasiadamente, né? E eu comecei a entender de que, ainda que eu tenha todas as preocupações, eu comecei a focar mais no que a palavra de Deus diz e menos preocupado do que está acontecendo em paralelo. Essas informações, elas são importantes para você entender o que está moldando e influenciando o seu aconselhado, mas não deve levar você ao desespero. Continue confiando na suficiência das Escrituras. Então, deixa eu falar primeiro quais são os possíveis efeitos da psicologia no que se refere a efeitos físicos, emocionais e também espirituais, né? A psicologia ela é um guarda-chuva muito amplo, e esse guarda-chuva amplo abriga muitas teorias e formas de enxergar o mundo. Se você compara, por exemplo, o que Freud disse, é bem diferente do que Skinner disse, que é bem diferente do que a terceira onda disse, que é bem diferente do que outras tantas teorias, e nós podemos listar mais de 200 delas, dentro do guarda-chuva psicologia. E por que eu digo isso? Porque, por vezes, nós erroneamente demonizamos psicologia sem sermos específicos o suficiente do que nós estamos falando. O nosso inimigo, pessoal, é o humanismo, muito presente na psicologia e presente em toda a proposta de conhecimento humano. Então, dito isso, para entender os efeitos negativos que a psicologia está causando no seu aconselhado, você precisa entender as convicções fundamentais das influências psicológicas sobre o seu aconselhado. Por exemplo, a Freud, puramente, né, eu sei que muitos psicólogos fazem um catadão, né, de várias teorias e compõem um sistema próprio de ajuda, ou aquilo que funciona mais dentro de uma abordagem pragmática, né? Ele vai enxergar o homem dividido em id, superego e ego. O id é aquele receptáculo, né, receptáculo de todos os seus instintos naturais, né? Foi a definição mais próxima de... Foi a definição mais próxima de depravação total que alguém... fica tocando para vocês também? Fica, né? Como é que a gente tira isso, hein? Fica sim, aqui fica. Então, acho que é eu aqui, viu, pastor? Porque eu coloquei para fazer som Não, quando alguém estiver ingressando. Já tirei. Perfeito. Eu não sabia, Beleza. que eu fechei meu microfone, né? Achei que não fosse aparecer. Tranquilo. Então tá bom. E aí, Freud enxergava o homem assim. Então, quais são os efeitos disso? Dentro do que Freud propunha de ajuda, era ajudar a pessoa à luz da teoria de Freud, a liberar tudo que está dentro do seu id contra o superego, que suprime isso, liberando esse ego viesado, né? Então, da onde vem, eu acho que alguns lembram, né, do Menudo, né, e o seu corinho, não se reprima, né? O que era o não se reprima? Tire tudo aquilo que reprime o seu id e libera, seja quem você quer ser. Então, qual o efeito negativo disso? A Bíblia diz, mortifique a sua carne, faça morrer a vossa natureza terrena. E Freud vai na contramão.
Então, quais são as consequências espirituais, físicas e emocionais da psicologia? Ela está propondo formas de ajuda que nada mais é do que lenha na fogueira. Então, entenda qual é a influência psicológica sobre o seu aconselhado. Eu me lembro uma vez de visitar um jovem numa clínica de reabilitação. E eu fui visitá-lo, a sua mãe era membro da igreja, então eu fui muito em demonstração de amor e solidariedade à mãe, mais do que qualquer outra coisa, e me propus a conversar com o jovem, né? E o jovem nessa clínica de reabilitação, claramente dopado pela quantidade de medicamentos que ele estava tomando, ele disse também que estava sendo acompanhado por psicólogos e que estava sendo muito bom o tempo na clínica. Eu perguntei para ele o que estava sendo bom, o que ele estava aprendendo, e ele me disse o seguinte: olha, a psicóloga veio, ela me disse algo que fez bastante sentido, ela disse que eu precisava me amar mais, né? E eu fiquei olhando para ele e pensando, puxa, rapaz, você está aqui porque você se ama demais. Na verdade, esse é o seu problema, não é a sua solução. Então, você percebe como algumas teorias, elas vão na contramão do que a verdade da Escritura nos diz, e você, como conselheiro, precisa estar atento a isso, né? Então, casos que eu já peguei, esse, por exemplo, o caso de uma senhora que veio para aconselhamento, tomando medicamento, não é? Numa depressão, e conforme nós fomos conversando, conforme nós fomos tratando coisas do seu coração, ela começou a apresentar melhoras, não é? E eu não falei para ela sair do medicamento, não faça isso, né? Alguns medicamentos, uma interrupção abrupta é prejudicial, mexeu com coisa lá dentro, psicotrópicos, né? Mas eu encorajei ela a ir ao psiquiatra e pedi uma segunda opinião, uma reavaliação de desmame. E eu orientei dizendo o seguinte: olha, você fala para o seu psiquiatra e fala que você tem lidado com coisas, e nenhum psiquiatra, até onde eu entendo, vai se opor fortemente a isso, né? Porque pessoas, invariavelmente, que tomam qualquer coisa, querem parar de tomar o psicotrópico. Custa dinheiro, tem efeito colateral, elas se sentem envergonhadas de tomar alguma coisa, de tarja preta, que seja. Ela quer terminar, ela quer parar. Então, peça para o seu médico uma reavaliação de dosagem, para ir diminuindo e ver como é que você vai se sentindo e se portando. Então, ela fez isso até um desmame final, né? Uma outra situação, lidando atualmente, né, de uma aconselhada que começou a tratar coisas no coração dela, começou a enxergar coisas, e entre um encontro e outro, ela me disse que procurou um psiquiatra e está tomando medicamentos para sentir-se melhor, né? Não me descabelei, não dei bronca, apenas tentei buscar entender a motivação por trás e alertei de que tudo que ela estava tomando e sentindo não estava tratando causas das suas emoções desgovernadas. Estava lidando com sintomas. E se nós não formos caminhar para tratar com coisas do coração, assim que ela parar de tomar o que ela está tomando, tudo aquilo vai voltar e vai voltar pior. Por que volta pior? Porque volta carregando aquele sentimento de que, olha, tá vendo? Eu não tenho jeito. Eu já tentei de tudo, aconselhamento, medicamento, e nada me ajuda. Então, dados os alertas, o nosso papel de informar, encorajar num caminho, nos ajuda a enxergar de que tomar ou não vai ser uma decisão de sabedoria, informada por verdadeira medicina, né? De exames que são feitos e alertando o seu aconselhado sobre efeitos colaterais. Então, eu tenho navegado dessa forma, né? Principalmente quando a gente se sente um tanto quanto intimidado, quando, em nome da ciência, muita coisa é dita que vai na contramaré da palavra, tá bom? Clinton, tem uma pergunta que segue essa pergunta. Diga aí, meu irmão. Não, pastor, essa pergunta que você respondeu agora fui eu quem mandei lá no grupo, e aí a minha intenção realmente era poder entender um pouco sobre essa questão dos efeitos. Por quê? Porque a pessoa que vai buscar esse tipo de ajuda fora, né, fora da igreja, eu já vi muito isso. Eu vim de um meio onde problemas assim eram tratados com o psicólogo. O pastor em si não tratava isso, ele jogava isso para o psicólogo e o psicólogo ia resolver. Só que o que acontece? Quando a pessoa voltava, depois de várias e várias sessões de terapias, tempos depois tomando remédios e tudo mais, ela voltava com uma outra cosmovisão. Sim. Então, eu penso que acaba sendo muito difícil para a gente ter que lidar depois com isso, porque a cosmovisão da pessoa vai ser moldada com aquilo que ela está buscando.
Então, essa cosmovisão nova dela vai substituir a cosmovisão antiga, que talvez ela estava construindo dentro do pensamento da suficiência da Escritura, dentro do pensamento bíblico. Então, aos poucos, eu penso que vai sumindo. Aquilo que ela tinha antes vai sendo substituído pelo que ela tem agora. E aí o trabalho, talvez, o conselheiro acaba sendo um pouco mais difícil e até um pouco mais longo, porque aí vai ter que desconstruir o que foi construído e construir aí a cosmovisão bíblica depois, em cima disso, olhando para isso tudo, né? Então, meu pensamento, minha pergunta foi mais por conta disso, o efeito depois na cosmovisão da pessoa, Sim. na maneira como a pessoa vai lidar. E aí, Clinton, eu até conto uma outra situação, aconselhando uma moça, né? Passando lá por uma situação, claramente não querendo largar a mão, não querendo largar osso de um ídolo que ela se apegou e que ela tinha com todas as forças, queria dar para ela a satisfação que ela estava buscando. E aí, em paralelo, ela buscou uma terapia. E o trabalho que eu tive muitas vezes era a sensação de que a gente dava 2 passos para frente e ela voltava de uma semana para outra com 7 passos para trás, né? Nesse caso específico, eu coloquei ela na parede e falei assim, olha, o seu problema está aqui, né? Qualquer outra interpretação disso, eu não consigo lhe ajudar. Na verdade, eu vou entender que você não quer minha ajuda. E, cara, é de doer no coração quando você escuta alguém confessando, realmente eu não quero isso, eu quero aquilo lá, né? E foi a última sessão, né? E aí a gente fica assim um pouco não, a gente fica extremamente entristecido, até certo ponto frustrado, mas é um lembrete, pessoal, da nossa insuficiência, é um lembrete de que o aconselhamento, ele cumpre os propósitos de Deus, de derreter o coração dos eleitos de Deus e endurecer o coração daqueles que rejeitam a palavra de Deus. É isso que a palavra de Deus faz. Quando ela é pregada, ela quebranta o coração dos filhos de Deus e ela endurece corações, né? Então, esse é um aspecto para se pensar também, né? Você vai lidando e a gente vai precisar de sabedoria nesse aspecto de o quanto que isso está influenciando, né, o meu aconselhado, o quanto ele está processando isso e em que momento que eu aperto o botão de falar assim, olha, até aqui eu vou com você, agora você precisa escolher, porque senão é improdutivo para mim, é improdutivo para você, né? Então, tem situações em que eu carreguei junto e fui apontando e a pessoa se agarrou e se apegou à palavra de Deus, e houveram situações em que a pessoa caminhou junto e ficou claro que não dava para continuar junto e ela se apegou à psicologia, às coisas que ela queria, né? E o nosso trabalho é feito, é o ministério da palavra. Nós não estamos nisso para consertar pessoas, você não tem esse poder. Você ministra a palavra de Deus transforma pessoas e a nossa expectativa é ajustada na soberania sábia e amorosa de Deus. Ok? Davi. Pegando esse gancho de quando você coloca a pessoa na parede, mesmo quando as coisas dão certo, o senhor tem um número na mente assim, olha, tantos encontros vão ser suficientes, ou o senhor sente cada caso, tem um número máximo? Como que o senhor enxerga essa parte de quantidade de encontros com o aconselhado? Eu não me arriscaria, Davi, de dar uma quantidade, né? Na literatura clássica de aconselhamento, você encontra o Jay Adams propondo alguma coisa entre 8 e 12 encontros, né? Então, ele tinha uma metodologia, ele seguia um passo a passo, grande parte desse passo a passo ainda vejo resquício na própria metodologia que a gente vem praticando, mas eu não consigo dizer para você, olha, X encontros, eu vou no caso a caso, eu vou muito mais nos parâmetros, enquanto eu entendo que eu tenho um ouvido atento, eu tenho um coração ensinável do outro lado, a gente segue no aconselhamento. Quando a gente enxerga que no outro lado há uma resistência e não tem mais alguém com o ouvido aberto, então eu digo, olha, até aqui nós vamos, a partir de agora, eu entendo que você não quer a minha ajuda, ou não é a minha ajuda que você entende que precisa, e tudo bem, né? Eu vou ficar triste, obviamente, mas a gente vai seguir, aí acaba sendo entre nós aqui um desperdício do seu tempo e do tempo do aconselhado, né? Então, mais do que um número, Davi, eu diria que são parâmetros, né? Depois você dá uma olhadinha em Provérbios capítulo 9, versículos 7 a 10. Provérbios 9, 7 a 10 descreve quem são aqueles atentos à sabedoria. Ele fala de você exortar o escarnecedor, você vai arrumar afronta para você. Você exorta o sábio e ele se fará mais sábio ainda, ele te amará.
Então, a resposta do aconselhado é muito importante para você entender quantas sessões vão. Porque pode ser que você esteja diante de alguém cru de tudo, pouca instrução, muita coisa para ser construída, mas um coração ensinável. Para essa pessoa, pessoal, 12 sessões, 20 sessões, que seja, né? A gente vai aproveitar o tempo com ela, porque você vê que está sendo cultivado, construído algo. Tudo bem? Clinton, que foi o original da pergunta aí, satisfaz? Deu para entender mais ou menos para onde nós vamos? Não, deu sim, pastor. Inclusive, eu ouvi aquele podcast que você participou, e uma das coisas que eu tinha tido essa pergunta antes, tinha deixado já meio que pronto para poder trazer, mas aí, ouvindo o podcast, essa parte que você colocou agora, sobre a palavra, ela ter o destino certo dela, ou ela vai endurecer, ou ela vai amolecer. E aí a ideia realmente é a gente poder confiar no Senhor, né? E às vezes é difícil porque, pelos relatos ali que você foi falando também no podcast, o conselheiro tende muito a achar que algumas coisas dependem dele. Se eu tivesse feito assim, se eu tivesse feito daquele jeito, eu podia ter feito assim e tal. E aí a gente acaba esquecendo realmente que Deus é quem está trabalhando e atuando, né? Então, é um consolo para a gente olhar para essa situação, fazer aquilo que Deus requer que a gente faça e descansar nos efeitos, né? Mas ainda assim, o meu pensamento era mais por conta disso, porque o que vem depois desse emaranhado de coisas, o que vem depois do que a pessoa bebe lá fora, e você tentando trazer para ela a solução do problema, trazendo para ela a esperança que tem em Cristo e tudo mais, e aí, às vezes, a preocupação muito grande de, vai dar certo, não vai dar certo. Então, foi mais por conta disso que eu perguntei. Para mim, satisfez os casos, exemplos também, para mim, foi muito bom. Obrigado, viu? Legal. E aí não se esqueça, né, de que mesmo nesse processo, a gente não vai colocar uma responsabilidade nas nossas costas, que é a ação do Espírito. Nós não vamos nos eximir de uma confrontação honesta da nossa metodologia, os passos que o Senhor quer que a gente dê de crescimento. Né? Eu acho que todo mundo aqui, independente de quanto tempo você navega em aconselhamento, mas no que se refere à vida na igreja, consegue pensar maneiras que você faria diferente em ministérios do passado. Né? E isso é parte da nossa caminhada com o Senhor, tá bom? Pastor Ulisses, de Kansas Pava, abre o microfone e manda bala. Abre o microfone, pastor, tá fechado. Pronto, agora estão me ouvindo, né? Sim. Eu só gostaria de acrescentar, como pastor, já estou aí há quase 30 anos de ministério, e o que eu tenho visto muito, até eu preguei uma vez num seminário, sobre o coração do homem. Às vezes, todo o conselheiro, ele se frustra com essas pessoas, né? Porque ele acha, mas eu não fui o suficiente para ajudar a pessoa. Eu não fiz o suficiente. Será que eu gastei tempo? Será que eu deveria investir mais? Aí, às vezes, pensa, né, até, vou começar a levar essa pessoa para almoçar comigo, né? Vou começar a levar essa pessoa para jantar comigo. E, às vezes, nada resolve. Uhum. Porque eu vejo que a palavra ela é semeada. Então, algumas vai cair no caminho, a pessoa não vai querer, já rejeitou. Outras caem em pedregulhos, né? E assim que vem as coisas desse mundo, aquilo lá não tem raiz. Então, infelizmente, né, muitos conselheiros, né, tanto pastores, conselheiros, como membros de igreja que vai para o aconselhamento, se frustram justamente por causa disso que o senhor acabou de relatar em cima da pergunta do Clinton. Muito bom, agradeço pela oportunidade. Legal, é isso aí. A segunda pergunta tem a ver com a diferença de abordagem entre aconselhamento para uma pessoa salva e uma pessoa não salva, né? O que vocês vão ver na literatura de aconselhamento clássico, né, é justamente o fato de que aconselhamento bíblico é para crente, só para crente. Aí a gente toma um susto, né? Como assim? Eu só vou ajudar quem é crente, né? Bom, se nós paramos para pensar na definição técnica de aconselhamento bíblico, como as mudanças que o Senhor opera por meio da sua palavra, na atuação do Santo Espírito de Deus, apenas o crente em Cristo tem acesso aos recursos espirituais do Espírito Santo para mudança. Nesse sentido, o aconselhamento como ministério da palavra para fazer mudança nos filhos de Deus é só para o crente. Porém, isso não significa que você não irá ajudar um descrente quando ele apresenta para você um problema.
Porque se tem alguém que enxerga o verdadeiro problema do descrente, é o crente. Nós temos a palavra de Deus que ilumina os nossos olhos, diz o Salmo 19. Então, eu entendo que os problemas apresentados de um aconselhado descrente, em que eu enxergo claramente e não escuto um testemunho de fé, é uma oportunidade para apresentar o seu real problema. Os problemas que eles apresentam são apenas uma ponta no iceberg do real problema. Ele acha que o problema dele é conjugal. Ele acha que o problema dele são emoções desorganizadas. Ele acha que o problema dele é desorganização financeira. E a notícia que eu tenho que dar para ele, ela é pior, né? O problema dele é que ele tem sobre si a ira de Deus. Ele está separado da glória de Deus. Eu tenho para ele a mensagem da reconciliação, que não só põe em ordem a nossa vida, mas nos reconcilia com Deus vivo, Criador dos céus e da terra. Então, ao aconselhar alguém e ouvir o seu testemunho de fé, uma confissão de fé coerente, é um irmão em Cristo, eu vou olhar para a palavra de Deus, falar do Evangelho e, a partir do Evangelho, as suas implicações numa vida que agrada a Deus. Ao ouvir a história de alguém e não perceber uma confissão de fé, ou perceber uma tradição evangélica, mas não um renascimento em Jesus Cristo, eu vou falar também do Evangelho. Porque o evangelho é a raiz de toda mudança. E o evangelho não é só para perdidos, não é só para salvos. O evangelho é para pecadores, perdidos e salvos. Então, meu ponto de partida é o evangelho, que nos nivela na mesma resposta diante do Deus vivo, e é a partir daí que nós trabalhamos e incentivamos o aconselhado à mudança. Se ele é um descrente, evangelize-o. Você vai falar da palavra de Deus, mas você precisa voltar para Jesus Cristo como o único mediador entre Deus e o homem. Se ele já tem uma confissão de fé, você vai trabalhar e ministrar a palavra de Deus, trazendo ao arrependimento, trazendo ao consolo que o Evangelho dá, para que ele viva uma vida produtiva no Senhor. Tudo bem? Suficiente para essa pergunta? Sim, fui eu que fiz a pergunta. Aí sim, pastor José. Fui um dos que fiz campanha, e muitos irmãos estão aqui porque trabalhamos juntos com o pastor Diego. Eu fico muito feliz, quero dizer para você também que a nossa igreja aqui em Cubatão, estamos usando Eu Preciso Mudar, um por semana para a nossa liderança, está sendo um espetáculo, então agradeço por você ter sido uma grande bênção em nossa vida e ministério, e tanto no aconselhamento no mestrado, quanto agora expandindo isso, e Deus continue te dando essa capacidade e simplicidade de ser bênção sem limite na obra do Senhor, para a glória do Senhor. Amém. Deus abençoe, pastor José. Lourival tem uma pergunta. Boa noite, irmãos. Pastor Sacha. Apenas uma contribuição nessa discussão, né, sobre a completa decisão da pessoa. Na minha experiência pastoral, eu tenho usado bastante o autoconfrontação e, inclusive, tem uma das lições sobre depressão e tudo. Mas a primeira lição desse curso de autoconfrontação, que é uma base para depois aconselhamento bíblico, a primeira lição é justamente uma confrontação pessoal da pessoa com relação ao seu relacionamento com Cristo. E eu tenho filhos na fé sobre a primeira lição, porque quando você começa a ministrar, normalmente é para um crente que ainda não assumiu um compromisso, um crente que ainda não abraçou a causa definitivamente, ou começou a caminhada cristã e parou por algum motivo. Então, realmente, a mudança bíblica é para crente, aquele que crê na palavra, né, de alguma forma, em algum grau, e, evidentemente, quando ele é confrontado no seu relacionamento com Cristo, e ele percebe que se ele não tem esse relacionamento, ele não tem nada ainda, né, praticamente, a não ser uma perspectiva fraca. E então eu creio que realmente essa é a base, né? A base é a pessoa assumir definitivamente
o seu relacionamento com Cristo, e daí então começa as mudanças bíblicas na sua vida. Sem isso, não tem como iniciar o tratamento, vamos dizer assim, espiritual na vida de um crente, né? Que eu creio também que tem que ter essa premissa. A pessoa tem que crer na palavra em algum grau, e aí, então, nós temos como prosseguir, né? A fazer uma transformação na vida dessa pessoa através da confrontação bíblica. Amém. É isso aí. É isso aí. Excelente. Vamos lá. Tem como fazer aconselhamento sem invadir a privacidade de uma pessoa? E a empatia é uma ferramenta indispensável para quem está aconselhando, né? Então, vamos falar primeiro sobre privacidade, né? Eu não sei exatamente como que nós entendemos a questão da privacidade, mas é certo de que a palavra de Deus ela é ministrada no coração, no íntimo do coração, de onde procedem as fontes de vida, né? Nós vamos falar de coisas em que a palavra de Deus que penetra e perscruta esse coração. Vamos lá para Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Se isso daqui é o entendimento de privacidade, aí sim, o aconselhamento ele invade essa área é dele. Olha lá, Hebreus 4, 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Bom, se o receio é que o ministério da palavra, o aconselhamento bíblico, irá invadir privacidade, a palavra de Deus diz que ela invade o coração e todos nós somos expostos diante dele. Então, se privacidade está sendo usado nesse nível, está aqui dizendo que sim, vai ter invasão de privacidade. Agora, se nós estamos falando de privacidade, acerca de alguns detalhes que não fazem diferença no aconselhamento e são apenas curiosidades do conselheiro, você precisa tomar bastante cuidado. E essa é uma linha muito tênue. Então, por exemplo, quando alguém lhe confessa um pecado, vamos supor um pecado de imoralidade sexual, né? Existem informações que são importantes você coletar para você entender a natureza do que nós estamos falando e a profundidade do que nós estamos falando. Mas Gálatas capítulo 6 nos exorta de que existe um risco de que você seja tentado pelas coisas que você está aconselhando. Então, muito cuidado quando você busca informações e faz uma invasão de privacidade no sentido de que você está sendo exposto a uma descrição gráfica de pecados, no sentido de que você está levantando perguntas ou informações que não são relevantes para o aconselhamento, e aí você começa a ser um pouco invasivo ou correndo o risco de ser tentado ou tornar-se um dominador da fé de alguém extremamente abusivo, controlador. Isso não é edificante, isso não é aconselhamento bíblico. Então, deu para entender a diferença dos dois? Ela perscruta, ela entra no nosso coração, no nosso íntimo, ao mesmo tempo em que nós somos sábios para entender o nível de informação, a qualidade de informação que nós precisamos para o cuidado de alguém. Tudo bem? A segunda pergunta tem a ver com, antes do pastor José dar mais um bisu aqui para nós, né? É sobre empatia, né? A nossa empatia, ela acontece ao redor da palavra de Deus, tá? Então, por exemplo, você vai ser chamado e vai ser colocado em situações de aconselhar pessoas que lutam com coisas semelhantes da sua. Por exemplo, irritação ou conflitos conjugais, né? Não é incomum eu ouvir coisas e lembrar da minha situação em casa e falar assim, poxa, eu preciso terminar esse aconselhamento, ligar para minha esposa e pedir perdão, né? São coisas da mesma qualidade, mas em quantidades diferentes, né? Isso faz diferença também, né? Mas existem situações que eu não me identifico. Quando alguém fala para mim que está com problema com álcool, por exemplo, né? Ou com algumas outras tentações das quais eu não compartilho, pelo menos diretamente,
Eu cresço em empatia quando eu entendo de que, no final das contas, são embrulhos diferentes da mesma coisa. Ou seja, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. Né? Para e pensa, né? Alguém que chega diante de você, abre o seu coração e diz, olha, eu preciso de ajuda porque eu tenho atração para as pessoas do mesmo sexo. E pode ser que você olhe para aquilo e fale assim, cara, não tenho nem a mínima ideia, não consigo ter empatia disso. Empatia no sentido de que eu não consigo entender. Bom, talvez não. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você já desejou alguma coisa que você sabia que não era legítimo você ter? Estamos em casa, não estamos? Estamos em casa. Então, eu não entendo por completo, mas eu entendo. E aí nós ministramos alguém que tem empatia perfeita. Hebreus capítulo 4, que por sinal eu estou aqui na página, que a gente leu o 11, o 12 e o 13, né? Olha o 14 e o 15. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, né? A nossa semelhança, mas sem pecado. De quem é a empatia perfeita? De Jesus. Então, ao ministrarmos Jesus, insistimos no maravilhoso conselheiro, empatia superficial, empatia parcial é construída da nossa parte. Mas empatia perfeita em Jesus Cristo, seu aconselhado encontra esperança. Então, percebe como é que a gente navega nessas coisas, tanto de privacidade, empatia, sempre ao redor da obra de Jesus, do que ele fez por nós. Ok? Pastor José e depois Fernando Luiz. Nessa questão de privacidade, pastor, eu entendo que um dos maiores desafios você espera, nos ajuda a entender isso, você espera que as pessoas te procurem ou há casos que você procura as pessoas? Como pastor, principalmente nos primeiros anos, eu tinha essa dificuldade. Às vezes eu sabia por boca de outros que a pessoa estava precisando de ajuda, mas ficava com medo de oferecer ajuda, oferecer conselho, e a pessoa simplesmente disse, eu não te pedi conselho. Então, no seu ministério, como que você procede para saber? Às vezes você vai atrás da pessoa porque você soube que ela precisa de ajuda, ou você sempre espera que eles venham a você para pedir ajuda? Qual é o momento mais sábio? Excelente, né? São 3 vias, José. Eu acredito em 3 portas de entrada para aconselhamento. A primeira delas é quando alguém lhe procura. Essa talvez seja mais fácil, né? Embora pode nos enganar, porque não é todo mundo que procura ajuda que quer realmente ajuda. Acho que vocês já perceberam isso também, né? As pessoas procuram ajuda, mas na verdade elas estão querendo disfarçar uma outra coisa pior. Elas procuram ajuda, mas na verdade elas querem compensar uma culpa, né? Então você se torna aí o padre evangélico que ela vai confessar o seu pecado, mas ela não está tão disposta assim a lidar com ele, né? Mas essa é uma via, a pessoa procura ajuda. A segunda via, de acordo com Gálatas 6, é quando você vê alguma coisa. Principalmente na atividade pastoral, né? No ministério pastoral, você vê coisas. E coisas faz você pensar, né? Fazem você pensar, né? E podem ser o início de um café. Você, meu irmão, vamos tomar um café essa semana, né? E aí você pode começar, de forma nenhuma, acusando a pessoa, mas no café, perguntar como é que estão as coisas. Falei assim, olha, a razão do meu café é que eu fiquei preocupado com algo que eu vi, ou algo que eu escutei, que você disse, ou que você fez, e aqui está a minha preocupação, eu tenho que estar preocupado com isso, como é que está a sua vida, como é que você está caminhando. A pessoa pode responder positivamente, iniciar um processo de aconselhamento. A terceira via é a mais delicada. É quando alguém lhe fala algo sobre outra pessoa. Por que ela é delicada? Porque pode ser fofoca. Porém, pode ser legítimo. Nós temos irmãos que muitas vezes nos procuram para falar de outros, mas eles não sabem o que fazer. Eles não sabem lidar com isso. Pode ser alguém novo na fé. Pode ser alguém que está confuso, está com medo. E aí você tem uma oportunidade, não só de lidar com o problema que foi trazido, como também de treinar quem o trouxe. Então, qual que é a pegada, né? A pegada é a seguinte, você vai perguntar para a pessoa se ela checou todas essas informações, você vai perguntar para a pessoa onde ela pegou essas informações,
Você vai perguntar para a pessoa ou tentar entender a motivação dela em lhe contar essas coisas. E a pergunta que geralmente é a pergunta que define a motivação de quem ele trouxe coisas é o seguinte: eu vou tomar providências com o que você me falou. E eu vou citar o seu nome como fonte dessa informação. A pessoa que quer ajudar, mas não sabe, vai dizer, tudo bem, pastor, me ajuda nisso, eu vou. A pessoa que quer ver só o circo pegar fogo, vai dizer, não, não, não. Juro que eu não sei de nada, né? Minha boca é um túmulo, né? Essa pessoa é um fofoqueiro, e aí você tem diante de você um aconselhado que você viu alguém fazendo fofoca. E aí você começa a sua exortação, né? Mas essas são as 3 vias, pastor José, que nós vemos um aconselhamento começando. Alguém lhe procura, você viu algo, alguém lhe disse algo, com as ressalvas de que você não vai cair em fofoca. Fernando Luiz. Boa noite, primeiramente, a todos. Boa noite. Eu que fiz a pergunta, no caso. A primeira pergunta, quando eu coloquei privacidade, foi até mesmo nesse momento, que muitas vezes a pessoa vem até você com uma dúvida, e vai falar para você querer um aconselhamento até mesmo por um pecado. E aí ficou o que o pastor colocou, o risco de você, dependendo do pecado, você adentrar e tentar saber. Nesse momento que eu entendi, muitas vezes é até ideal para quem nós, que somos membros, estamos aprendendo, seria o quê? Indicar esse aconselhamento diretamente para o pastor. Né? Eu acredito que a melhor via para a gente, sobre esse assunto, eu acredito que o pastor seria melhor para poder te aconselhar. Essa seria o caminho mais sábio para a gente. E sobre empatia, eu coloquei assim, porque muitas vezes hoje nós vemos na igreja mesmo, assim, muitas vezes o irmão faltou, o irmão está fazendo isso, fazendo aquilo, e a pessoa não tem a empatia de tentar entender, já sai criticando. O irmão está faltando por causa disso, vamos ver por causa disso. E aí eu coloquei, porque muitas vezes, quando você tenta se pôr no lugar do irmão, por que está acontecendo? Vou tentar conversar com o irmão. E aí eu tentei, no aconselhamento, se você tentar ter essa empatia, como o pastor colocou, uma pessoa, eu gosto de outro homem. É difícil nós querer ter essa empatia, né? Tentar entender. Mas é o certo nós tentar biblicamente, que se for uma pessoa, como o pastor falou, o aconselhamento é para o cristão. Então, essa pessoa já está selada pelo Espírito Santo. Então, biblicamente, você consegue ter essa empatia para tentar aconselhar ele na Bíblia. Acredito eu. Então, na minha opinião, assim, quando eu citei a empatia, se é uma ferramenta importante, seria nesse ponto de vista, de você tentar realmente entender por que daquela situação da pessoa. Muitas vezes você pode passar por ela, como você nunca pode ter, nossa, como eu vou resolver esse problema? Mas tentar entender essa pessoa. Foi essa a minha colocação, assim, mas o entendimento foi muito bom, a explicação foi muito boa. Eu agradeço. Obrigado, pastor. É isso aí. Né? E aí vamos que vamos, né? E não ter o receio de dizer, olha, o que você está me dizendo, né? E até uma dica extra, Fernando, né? Quando você escuta alguma coisa e fica com receio de, puxa, será que eu vou lidar com isso? Devo passar para o pastor? Você faz sempre essa ressalva em termos de confidencialidade, né? Falei, meu irmão, você está me buscando ajuda para mim porque você confia no meu discernimento para lhe ajudar ou procurar uma pessoa que eu julgo que pode lhe ajudar. Esse é o compromisso que a gente faz. Quando a gente fala assim, olha, eu quero te contar um negócio, mas não conta para ninguém, então nem me conte. Eu não sei o que você vai me dizer. Eu não sei o que você vai me dizer se eu tenho que tomar outras providências, envolver outras pessoas. Mas se você confia no meu discernimento para lhe ajudar e não fofocar, me conte, né? E aí a gente envolve, olha, diante do que você está me falando, eu acho que eu vou precisar contar para o pastor. Eu já fiz isso como pastor da igreja, né? Olha, diante do que você está me falando, eu vou envolver outro pastor. Eu vou envolver o pastor fulano para que nos dê um amparo, para que nos dê uma ajuda, para que ele nos... Não só em oração, mas eu quero pegar da experiência dele. Tudo bem? Não, tudo bem, tal, beleza. Né? E é lógico que você não vai envolver fofoqueiros no negócio, você vai envolver gente com discernimento. Tá bom? Vamos lá. A psicologia contribui em algum aspecto com o aconselhamento bíblico, né? Bom, para responder essa pergunta, né, nós precisamos de umas perguntas fundamentais antes, do tipo assim, o que é ajudar alguém? O que é ajudar alguém? Se você assistiu às aulas, principalmente no começo, eu bati bem nisso, né? A nossa proposta de ajuda é oferecer o ministério da palavra com o objetivo de que o nosso aconselhado cresça à semelhança de Cristo. O que faz isso? O que produz isso? A palavra de Deus produz isso. Então, a psicologia, como alguma ferramenta de ajuda, deve estar na mesma categoria de um caderno lhe ajudar no aconselhamento. Como é que o caderno lhe ajuda no aconselhamento? Eu tomo notas nele. Isso quer dizer que a Bíblia não é suficiente? Não, é uma categoria diferente.
O drama que nós enfrentamos quando a psicologia busca oferecer ajuda é que a ajuda dela vem com um método em que está ligado a esse método uma visão de mundo. Quando Freud propõe o que ele propõe, ele tem uma visão de mundo, de qual é o problema do homem, do que é o homem, do que é a salvação do homem, do que é um processo de crescimento do homem, e que é conflitante com as Escrituras. Então, a gente precisa crescer em discernimento para aquilo que eu vou me propor a colocar no meu modelo de aconselhamento não tenha uma cosmovisão equivocada. Então, por isso que eu usei o exemplo do caderno, porque você não tem dúvidas de que o caderno não carrega uma cosmovisão ameaçadora à ajuda. É uma ferramenta para eu tomar nota. Assim como eu vou ligar o ar-condicionado numa sala para atender alguém, tornar o ambiente mais agradável. Em vez dela ficar preocupada em se abanar com o calor, o ar-condicionado ajuda. Então, quer dizer que o ar-condicionado foi de extrema necessidade, a Bíblia não é suficiente? Não. É uma ajuda em termos de ambiente, não tem nada a ver com a cosmovisão do que eu estou ministrando. Mas quando a psicologia vem e propõe uma ajuda que está inerente a uma cosmovisão, nós vamos rejeitar isso. E o que me deixa, às vezes, intrigado, pessoal, nesse mundo evangélico mais amplo, é que o mundo evangélico mais amplo já passou a barreira disso no que se refere à pregação. Você conversa com alguém conservador e o cara sabe de que, olha, se você toca uma música no fundo para apelo, se você está usando técnicas de coaching ou retórica para persuadir pessoas, você está misturando na santa pregação da palavra de Deus algo impuro. Mas quando chega em termos de aconselhamento, eles fazem a mesma coisa com a psicologia. Eles misturam a palavra de Deus com algumas técnicas que têm uma visão de mundo. Por que que Roger tinha um método de aconselhamento em que raramente ele fazia observações, algumas poucas perguntas e apenas interações quase que sonoras? Por que você acha isso? Porque Roger acreditava de que a resposta estava dentro do homem. Então, a técnica da psicologia rogeriana tem a ver com uma visão de mundo que não é a nossa. A nossa visão de mundo é que o problema do homem é interno e a sua solução é externa. Então, eu vou ouvir para discernir o que se passa no coração. A boca fala do que está cheio o coração, eu preciso ouvir. E aí eu vou ministrar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é que tem a resposta que o homem precisa. Olha como a nossa metodologia ela é construída em cima de teologia. Então, quando você for integrar qualquer coisa, seja psicologia ou qualquer outra coisa, você precisa estar convicto e ciente de que métodos vêm de convicções, teologias. Qual é a teologia por trás desse método? Se você não sabe essa resposta, você pode estar misturando algo que não deve ser colocado junto com a palavra de Deus. Tudo bem? Deu para entender a diferença disso? É de suma importância isso, né? Isso nos ajuda a entender que a gente não vai ser chato de galocha, dizendo que psicologia é do demônio, e muita gente do outro lado fala, o que esse cara está falando? Mas nós vamos discernir aquilo que é contrário às Escrituras e que tem uma cosmovisão anti-Bíblia, anti-Cristo. Ok? Eu quase entrei no modo pregação aqui, mas deu para entender, né? Os pastores morreram de rir, ó, todo mundo se identifica, né? Você começa a dar aviso, você já entra no modo pregação, tem todo mundo gente falando amém. Aí nós vamos ter hot dog hoje. Faz amém! um apelo, faz um apelo! É isso, né? Ai, ai, ai. Bom, com isso, eu não sei se a gente enfatizou a questão da suficiência das Escrituras. Tem uma aula sobre isso, né? No Salmo 19, né? Ali fica bem claro, grande parte daquele material eu devo a John MacArthur, né? A exposição dele no Salmo 19 é sensacional. Enfim, né? Aí tem outros livros sobre suficiência, né? Tem um da Nutra, Nada Além das Escrituras, tem um bom embasamento lá, vai fortalecer a sua convicção de suficiência das Escrituras, e enfim. Pastor sozinho com a demanda alta, carga emocional forte, né? Eu sei, entendo que é a realidade de muitas igrejas, né? O pastor, ele abre a igreja, ele dá o aviso, ele prega, ele puxa os hinos, ele faz visitação, ele dá aconselhamento, ele marca o acampamento da igreja, ele negocia o acampamento da igreja, ele vai no banco, deposita dízimo. Tem pastor nessa realidade, né? E aqui, de todo o coração, Deus lhe abençoe.
e siga fortalecendo o seu trabalho, que não é em vão, ok? Agora, deixa eu lhe encorajar num aspecto muito importante. Você já entendeu, com 24 horas de ministério pastoral, que dá para você trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês, 12 meses por ano, e não vai ser suficiente. Não importa se sua igreja tem 10 pessoas ou 1.000, o trabalho pastoral não acaba. É impressionante, né? Impressionante, né? Então, eu entendo isso. Por isso que é muito importante você entender a natureza do trabalho pastoral. Efésios capítulo 4, versículos 11 em diante, descreve o ministério pastoral como um ministério que equipa os santos para o trabalho do ministério. Você precisa fazer um espaço na sua agenda e nas suas prioridades para treinar pessoas para o trabalho do ministério. A sua igreja acha que contratou você para fazer o ministério. Na verdade, a igreja comprou o seu tempo para que você se dedique a equipar a igreja para o trabalho do ministério. Percebe a diferença? E aí a questão do burnout é o seguinte, né? Se fala bastante de burnout, etc, etc. Quando a gente lê Números 11, versículos 10 a 15, a gente vê Moisés entrando num burnout, né? Entre aspas, que é o seguinte: Senhor, se é para me tratar assim, me mata. Moisés pede para morrer. Por que ele pede para morrer? Porque ele não consegue dar comida para o povo. Ele não consegue dar carne para o povo no deserto. Então ele fica ouvindo essas queixas, e ele fala, então, se é para me tratar assim, me mata logo, Senhor. E a resposta de Deus é muito interessante, porque Deus não chamou Moisés para dar comida e carne para o povo no deserto. Deus chamou Moisés para liderar o povo à terra prometida. Liderar o povo para sair do Egito. Foi para isso que Moisés foi chamado. Qual foi o seu chamado, pastor? O seu chamado não é para mudar pessoas. O seu chamado é para ministrar a palavra que muda pessoas. Então, está no tempo de Deus, quando ele vai mudar. Está no tempo de Deus, quando a igreja vai florescer. Está no tempo de Deus, quando a palavra de Deus vai cumprir o seu papel. E que você seja encontrado fazendo o teu, que é amar pessoas, ministrá-las, discernir quem é um insubmisso para exortá-lo, discernir quem é o desanimado para encorajá-lo, discernir quem é o fraco para ampará-lo, e com todos ser paciente. É o que diz 1 Tessalonicenses 5:14. Não é? Então, é muito desse problema todo é a gente entender a natureza do trabalho pastoral, que é, sim, ministrar a palavra e ministrar a palavra equipando os santos para o trabalho do ministério. Com isso eu digo, está na hora de você equipar a sua liderança. Se você não tem, orar para que Deus levante homens, assim como Paulo encorajou Tito a apontar presbíteros, eu digo para você, ore por discernimento, ache homens ensináveis, não se importe tanto onde ele está no conhecimento bíblico hoje, mas ache homens ensináveis e lidere-os, equipe-os para dividir a carga ministerial com você. Tá aí. Tudo bem? Excelente, né? E aí, a última pergunta que tinha aqui, né? Debate com integracionista, medicina em evolução, né? Como é que a gente lida com o fato de que, não, você está falando que o meu problema é espiritual, mas e se lá na frente, né? A medicina descobrir que eu tenho um problema XPTO, né? Bom, por isso, nunca ministre como se você fosse médico. Não debata com as pessoas a questão das enzimas, faça perguntas. Quando ela vem com um diagnóstico, pergunte para ela, né? Como é que você chegou nesse diagnóstico de desequilíbrio químico, né? O exame que fez, né, e constatou desequilíbrio químico, qual foi? Não tem exame. O que tem é uma descrição subjetiva, recebida por uma interpretação subjetiva, ligada a uma teoria de que pessoas que têm esse conjunto de comportamento estão sofrendo de algum tipo de desequilíbrio químico, que ainda não foi provado, e que até mesmo na alta discussão acadêmica da medicina está sendo cada vez mais desacreditado. Pasme você, né? E pode ser que amanhã eles voltem a acreditar nisso. Você quer maior prova da falibilidade da medicina que a pandemia?
Máscara, não máscara. Máscara, não máscara. De novo, pessoal, não vou entrar no debate sobre isso, né? Porque todo mundo tem opiniões sobre isso, todo mundo é virologista profissional e etc. Mas você viu como a medicina bateu cabeça? E até hoje eles estão colhendo informações e chegando a conclusões diferentes de orientações que foram dadas no ápice da pandemia. A gente não sabe nada. Mas isso não significa que você não saiba alguma coisa. E o que eu quero encorajar você é que você se apegue ao que você sabe. E o que você sabe? Que a palavra de Deus trabalha nos nossos corações. E existe um elemento de mistério no processo de mudança. Mas o fato de ser misterioso não significa que a gente está às cegas no mato sem cachorro. Nós temos a Bíblia, nós temos o Espírito Santo e nós temos uma comunidade de fé, que quando ministram uns aos outros, produzem em nós maturidade e crescimento espiritual. Então, pode ser que a medicina descubra coisas. E, independente do que ela descubra, você precisa de uma visão de corpo que lhe dá um norte na interação com esses problemas. E aqui está uma que me ajuda bastante. O corpo é a ferramenta pela qual você experimenta a vida. Quando você fica triste, você sente isso no corpo. Sem dúvidas, tem coisas acontecendo aqui dentro. Quando você fica feliz, você sente isso no corpo. Sem dúvidas, tem coisas acontecendo aqui dentro. O coração alegre formoseia o rosto, mas o espírito abatido faz secar os ossos. A palavra de Deus fala que o nosso corpo tem um papel importante, mas a mudança que nós carecemos não é no corpo, é no coração. Ministra o coração. Independente do que a medicina descobriu hoje ou vai descobrir amanhã, continue insistindo em ministrar o coração. Quando as pessoas dizem, mas o médico disse que eu tenho um problema de desequilíbrio químico e etc., peça para a pessoa descrever qual é o problema. Separe aqueles termos que são difíceis até de pronunciar e foque nos temas que são comuns a todos os homens. Eu tenho uma depressão bipolar. Você tem uma depressão bipolar, o que você sente quando você tem um episódio? Ela descreve o que ela sente, você vai ouvir temas de tristeza, culpa, desesperança. Foque nesses temas. Ministre a palavra. Você é um conselheiro bíblico e não médico amador. A sua maior ajuda não vai ser médica, vai ser de conselheiro. Munido da palavra de Deus, pronto para encorajar o seu irmão a amar mais a Deus e amar o próximo. Diego. Maravilha, pastor. Podia continuar um pouquinho mais nesse ponto. Eu acabei de ler este livro aqui, a Teologia do Aconselhamento de Lambert. Muito bom. E uma das coisas interessantes que destacou para mim foi o ponto que ele fala sobre a questão da suficiência das Escrituras dentro de um aspecto de que a revelação especial de Deus, a palavra de Deus, ela é progressiva, nós sabemos disso, né? Então, assim, quando a gente vê alguns exemplos, né? Abraão, por exemplo, quando Deus fala com Abraão, diz o que vai fazer a partir de Abraão, o que Abraão tinha, né? De certeza ou de garantia, né? A palavra que Deus falou, né? E essa palavra aos ouvidos. E aquilo era suficiente para Deus fazer tudo que Deus planejava na vida de Abraão, né? Anos mais tarde, quando Josué vai entrar na Terra Prometida, né? Deus fala com Josué, Moisés está morto, eu estou contigo, você vai conquistar a terra, ninguém será capaz de resistir a você. Mas tem uma coisa, né? Não se aparte do livro desta lei. Cumpra cada coisa, né? Então, você será próspero e bem-sucedido por onde você caminhar. Então, o que eles tinham ali, né? Uma revelação, né, grande, mas comparado com o que nós temos hoje, né, bem pequeno, e essa revelação era suficiente para que Moisés e o povo de Israel agradasse ao Senhor em todos os aspectos de vida e relacionamento, né? E aí Paulo diz para Timóteo que toda escritura é inspirada e proveitosa, e dá uma lista, né? E diz no 17, né, de 2 Timóteo 3, é a Bíblia que Deus usa para fazermos perceber o que não está em ordem na nossa vida. E é a escritura que Deus usa para nos fazer perfeitamente habilitados. Aí, qual escritura? Antigo Testamento, né? Não tinha o Novo Testamento. Então, assim, e hoje nós temos essa revelação que veio sendo progressiva, né? Mas pelo menos no que diz respeito de palavra de Deus, completa.
E ela é suficiente, assim como foi para Adão, assim como foi para Abraão. Mas hoje nós temos um escopo gigantesco de revelação de Deus, né? E ela é suficiente do mesmo jeito, né? E às vezes a gente ainda dá uma saída, né? É isso aí. É uma crise de convicção que nós estamos enfrentando. Exatamente. Eu acho que Pastor essa palavra José. define. É isso aí. Está mutado. Nós temos um número grande de ouvintes que não são pastores. E eu gostaria que você pudesse dar uma palavra, compartilhando conosco como esses irmãos que podem contribuir, como eles contribuem na sua igreja, no seu ministério. Você, nas aulas, você disse uma coisa que eu achei interessante. A igreja não é para ter uma clínica de aconselhamento, é para ter um rebanho né? Ter uma família, um corpo que aconselha. Então, isso na prática, na sua igreja, como que isso funciona? Isso ajudaria, porque muitos irmãos que nós temos hoje assistindo aqui ainda não são pastores, mas são irmãos que estão envolvidos com liderança e que gostariam de saber como eles podem contribuir mais nesse ministério que estão despertando agora, que você tão belamente descreveu nas aulas. Eu estou realmente impressionado, estou no 3º ano de aconselhamento, e ver que em 14 aulas você cobriu o percurso de maneira excelente, um alto nível realmente, com muita precisão. Então, como esses irmãos podem nos ajudar, a nós pastores, a fazermos melhor esse trabalho de cuidar do rebanho? Uhum. Excelente, né? Eu gosto de pensar a ideia e a metáfora, né, de pastor e ovelha, e fico deslumbrado quando eu paro para pensar que o verdadeiro pastor da igreja é Jesus Cristo, e nós todos somos ovelhas, né? Então, como pastor humano, né, como esse pastor estagiário nas mãos de Deus, eu só tenho o trabalho na função do corpo de apontar Jesus Cristo no ministério público e particular da palavra de Deus. E isso equipa os membros da igreja para o trabalho do cuidado mútuo, em que a igreja é edificada e a igreja chega ao conhecimento pleno de Jesus Cristo. Ou seja, conhecer Jesus Cristo só é possível numa comunidade de fé, onde cada um tem uma parte. Então, você que está nos ouvindo, fez a aula, não é pastor, começa a se perguntar como é que eu posso fazer parte disso. Você vai ser um elo importante nessa corrente, reverberando a palavra de Deus através das mutualidades. A palavra de Deus do Novo Testamento tem uma série de mandamentos chamados uns aos outros. E esses uns aos outros cumprem um papel importantíssimo para manter a igreja madura, manter a igreja crescendo, manter a igreja pura, né? Por meio do ministério de cada parte. Reverbere a palavra de Deus. Então, eu gosto de pensar, eu não sei, eu não me lembro agora de cara, eu acho que eu dei esse exemplo do ataque aéreo. Eu falei isso, o ataque aéreo? No podcast. No podcast eu falo, exato. Então, o ataque aéreo é o seguinte, a palavra de Deus ela é pregada publicamente, e esse ataque aéreo na congregação, né? Pense que o seu poder destrutivo ele é positivo, tá bom? Então, ele destrói as barreiras do pecado e ele faz o trabalho. Mas a gente sabe que esse trabalho aéreo ele não é suficiente, eu vou ter que mandar uma infantaria, eu vou ter que mandar os tanques. E aí vem esses grupos pequenos, grupos de discipulado, de encorajamento, estudo bíblico de mulheres, né? Grupos de homens, café dos homens, e eles vêm reverberando a palavra de Deus que eles ouviram do púlpito. E isso cumpre o seu papel. Mas ainda assim nós temos focos de resistência. E aí Deus manda os conselheiros, né? Os snipers, né? Os francos atiradores, que com precisão eles abatem um por um, né? Eles dão o que cada um precisa em termos de palavra de Deus. Então, onde você que não é pastor se encaixa nisso, né? Alguns vão ganhar um reconhecimento do ministério pessoal da palavra maior do que outros. Por quê? Porque Deus lhe deu o dom de misericórdia e de ensino. E quando os dois se combinam, você tem um conselheiro, né?
discernimento, misericórdia, ensino, você tem um conselheiro. E você começa a se destacar e começa a ministrar em particular a palavra de Deus com tal maneira que Deus certifica, sela, reconhece isso no corpo pela própria igreja. Outros vão ter um ministério de aconselhamento, de encorajamento. Você assistiu às aulas, agora você já sabe qual é o ponto. Qual é o ponto? Cristo forjado em nós. E quando você não enxerga Cristo na vida dos seus irmãos, você exorta. Alguns vão acatar sua exortação, outros não. Outros vão pedir ajuda e você se sente incapacitado para ajudar. Você vai buscar alguém maduro, você vai buscar o pastor, e você vai ser esse elo que encoraja pessoas. Eu vou dizer para você, eu tenho um irmão na igreja, que eu acho que pelo perfil dele, pela maneira como a gente vê Deus usando, ele não vai sentar com alguém a aconselhar. Mas pense em alguém que encoraja pessoas. Pense em alguém que é disposto a ajudas práticas. Ao ponto, inclusive, desse cara ter promovido um encorajamento de uma igreja super amiga e parceira nossa no Piauí. E eu não vou me assustar se um dia eu chegar no Piauí e ter uma estátua desse cara do lado tipo Padre Cícero, sabe? De tanto que ele ajuda e ele é querido na igreja. Então, você vê, e ele fez cursos de aconselhamento, que deu para ele um objetivo claro. Não necessariamente o equipou para ser aquele cara que vai sentar com outra pessoa, abrir a Bíblia, discernir coisas e etc. Mas ele encorajou. Então, você está ouvindo tudo isso, talvez você olhe e fale assim, cara, mas isso aí não é para mim, não. Pode ser que não. Mas você sabe agora a figura do processo, você sabe onde seu pastor precisa ser apoiado, você sabe onde os líderes precisam ser apoiados, você ganhou uma visão do todo, e isso é fundamental. E você tem uma tarefa de fazer discípulos. Pode ser que você não tenha o mesmo ritmo que outros, mas você está engajado no processo para que ele aconteça, e você vai abençoar a igreja nessa posição onde Deus lhe colocou. E todos têm uma participação de suma importância nisso. Beleza? Ninguém falou, mas eu vou falar por todos. É glória a Deus, né? Obrigado. Exatamente isso. Deus seja louvado. Amém. Bom, a gente cobriu as perguntas que foram enviadas, mas eu não sei se o que a gente tratou trouxeram outras perguntas, ou se alguém lembrou de alguma pergunta e não fez. Davi Lima, pode falar. Desculpa voltar no assunto quando o senhor falou da carga emocional. Obviamente, eu não estou falando que é irrelevante. Lógico que a gente tem que saber o nosso papel, né, como pastor, e como membro também, né? Você não vai mudar a pessoa, você vai ministrar a palavra que tem o poder de mudar. Mas pensando na prática, né, o que o senhor faz ou o que o senhor aconselharia aos conselheiros a fazerem, né? Outro dia eu li acho que é o Refresh, um dos dois lá, do David Murray, que é a esposa dele, e ele dá um testemunho, daí ele fala que daí mudou de vida, foi fazer academia e um monte de coisa lá. O que o senhor falaria, assim, nessa questão? Porque pensando em, vou conversar com outro pastor, até que ponto é uma conversa saudável, ou você só não está fofocando daquilo que você recebe, né? Coisas desse tipo, não sei se eu me fiz entender. Sim. Eu tô procurando aqui um livro, pelo menos, eu vou só colocar aqui o que eu achei no Submarino, Davi. Mas no Submarino está sem estoque. Eu tenho a impressão que vai ser um livro difícil de achar, mas é um livro do Christopher Ash, que diz o seguinte: Zelo sem burnout. 7 chaves para uma longa vida ministerial de sacrifício sustentável. Só o título acho que já nos faz pensar. Sacrifício sustentável. Nós vemos pastores entrando num burnout, porque eles confundem o papel dele, Números 11, né, de Moisés. Existem pastores que entram num profundo cansaço, porque eles são ignorantes, não sobre alguma coisa, mas sobre quem Deus é. Provérbios capítulo 30, existe um cansaço ligado à nossa ignorância sobre quem Deus é. Quando nós desconhecemos a Deus, quando nós não estamos crescendo no conhecimento de Deus, isso faz a gente ficar cansado, né? Existe um cansaço ligado a um coração agitado, Salmo 131, não é? E existe um cansaço, Davi, de Colossenses 1, 28 e 29, que é um cansaço legítimo.
não é? Às vezes eu acho que a gente cria a expectativa de que o ministério pastoral saudável não envolve sacrifícios e não envolve cansaço. Antes da gente achar que o problema é o cansaço, a gente tem que entender a natureza do cansaço. Se o cansaço é fruto de uma visão errada de quem eu sou na igreja, se o cansaço é fruto porque eu temo a opinião de pessoas, estou cansado de ser traído, estou cansado de ser, sei lá, humilhado, né, em alguns comentários. Às vezes tem ovelhas que conseguem ser bem cruéis na forma como elas tratam pastores, né? Se o seu cansaço é fruto de uma ignorância sobre quem Deus é, tudo isso tem uma resposta que culmina em Jesus Cristo. Jesus define quem eu sou, Jesus lembra que eu sou servo, Jesus me lembra que a carreira ministerial tem uma cruz antes de uma coroa. Então, a gente fala que é seguir Jesus, quando Jesus dá o caminho que ele trilhou, a gente faz beijo, a gente não quer. Não, eu quero seguir Jesus, mas eu quero só a parte glamourosa, eu quero só a transfiguração, eu não quero essa parte de carregar a cruz, né? E existe um cansaço, cara, de trabalhar pelas ovelhas, que é um negócio muito doido. Agora, é um sacrifício sustentável. E aí a gente nota que o nosso descanso não é um dia off, o nosso descanso não são férias nos lugares onde a gente quer passar, o nosso descanso não vai ser quando vier o aumento prometido, que parece que nunca vem. O nosso descanso está em Cristo Jesus. Tá? Isso a gente precisa lembrar, é isso que dá vigor ao coração pastoral, que de tempos em tempos precisa de um check-up, precisa de um olhar honesto para saber onde nós temos depositado a nossa confiança. E aí eu confesso, até em termos um pouco mais pessoais aqui para você, Davi, eu luto no meu coração para não ficar cínico com relação à igreja, né? E o que eu quero dizer com isso? As pessoas vêm, pastor, você é uma bênção, pastor, o que você fez me ajudou. Aí eu falo, lógico, né? Agora vai virar as costas, vai enfiar uma faca nas minhas costas, falar mal de mim para fulano, né? Ou não vai estar nem aí com as minhas necessidades. E aí eu começo a ficar cético do amor das pessoas, amargo, né? Isso é uma tentação que eu sofro, que eu enfrento e que eu preciso responder a ela com o amor de Jesus. E o que é o amor de Jesus? Jesus me encontrou quando eu não era digno. Jesus me amou quando eu era pecador e inimigo dele. E ele me fez filho. E agora ele diz, vai lá e faz o mesmo. E bem-aventurados são aqueles que fazem isso. E aí Jesus amou as pessoas, as mesmas pessoas às quais ele não se entregava. E está aqui, talvez, Davi, que seja o tema de um livro, né? Como nós amamos pessoas sem nos entregarmos a elas. Jesus não se entregava às pessoas porque ele sabia o que tinha no coração delas. E ele os amou até o fim. Ser sábio e prudente com pessoas para que eu não fique cínico e amoroso para que eu não fique endurecido. E isso é uma caminhada com Jesus, né? Então, a gente não tem uma receita com relação ao cansaço ministerial. Nós temos melhor que isso. Nós temos uma pessoa, um Salvador que nos acompanha e nos deu o privilégio de ministrar para o rebanho dele. E para pastores, aqui me desculpa quem não é, né? Mas 1 Coríntios capítulo 5 diz que existe uma coroa especial. Não sei qual é, mas eu sei que todas elas vão parar nos pés de Jesus de qualquer maneira. Mas existe uma coroa especial, né? E lutemos pelo dono de todas elas, que é Jesus. E ele é digno, e assim a gente vai caminhando, né? Mas a luta, meu irmão, tem dias que eu estou falando aqui, que hoje eu estou animado, estou aqui com vocês, tudo aluno que está querendo aprender, entendeu? Mas não é todo dia assim, né? A gente realmente enfrenta boas e más aí, né? Aqueles que não são pastores, né? E tem um pastor na sua igreja, busque encorajá-lo, né? Você pode ter certeza de que ele é assunto em quase todos os almoços de domingo, nem sempre o bom assunto, né? Então, encoraje o seu pastor. Ele é pessoa como você, é verdade, ele é mesmo, né? E tem dia que ele fica triste, ele enfrenta, não a depressão pós-parto, quer ver os pastores se identificar? A depressão pós-sermão. Diz aí como é que é. Você prega o sermão, desce do púlpito e fala, fiz caca de novo, né? De novo eu errei tudo, errei aquele ponto, não é? Aí fica na segunda todo macambúzio, né? E, cara, minha esposa me olha assim e fala, aqueles dias lá. A depressão pós-sermão, né? A depressão pós-reunião estressante. Não é? Então,
E o nosso corpo responde, né? Ontem eu fiquei deitado na cama, eu tive um final de semana bem intenso, né? De conferência sexta e sábado, aí domingo eu dei aula na IBD, das 9h15 às 11h15, e preguei à noite, né? Foi muito hype, assim, né? Eu tô nesses negócios, fico animadão, assim, falando da palavra e tal, mas aí eu não percebo que o meu corpo tá numa bomba de adrenalina por 3 dias, né? Direto, né? E aí você come uma coisa atravessada, nossa, acordei virado do estômago, fiquei a tarde toda dormindo, aí minha esposa viu, tá vendo? Você não para, e Deus põe você na cama para descansar. Cara, dormi muito ontem à tarde, né? E agora eu tô aqui, animadão, tal, pronto para mais um período, né, de loucuras ministeriais, até Deus me colocar na cama de novo, sei lá, né? Ou eu aprender que eu preciso descansar, e aí vem um negócio, sabe por que a gente não descansa? A gente é autossuficiente, porque descanso é uma declaração de fé, que Deus cuida da igreja enquanto eu durmo. Você acredita nisso? Amém. Vamos dormir, né? Deus cuida da igreja enquanto eu durmo. Pastor José. Nesse tempo todo, você nos enriqueceu respondendo perguntas, mas você tinha alguma carta na manga, algum ouro a acrescentar a toda a conquista que já nos concedeu através das aulas? Estou pronto para ouvir. Ok. Eu peguei o baralho, pastor, e eu falei assim, deixa eu ver que carta eu vou pegar. Aí o Diego mandou as perguntas. Eu falei, cara, já me deram todos os apps, todos os... todas as cartas importantes do baralho já me passaram, né? As perguntas foram muito boas, né? E aqui minha palavra de encorajamento para vocês. As perguntas refletem gente que entendeu, está engajado com o material e quer pôr isso em prática, né? Então a gente foi trabalhando justamente essas questões, né? E elas abordaram muito isso, né? O papel do pastor no negócio, né? A nossa visão de corpo, medicina, como é que a gente interage com outras teorias e ideias, né? E o meu encorajamento é que, assim, você sempre vai ter perguntas de aconselhamento se você estiver envolvido em aconselhamento, né? E não se intimide com as perguntas que você não tem a resposta, mas se apegue às respostas que você já tem. Jesus é suficiente, eu vou dar a palavra de Deus para as pessoas, enquanto eu estiver fazendo isso, Deus é glorificado e pessoas vão ser transformadas. Maravilha. Eu não sei se já estamos caminhando. Acho que estamos caminhando para o fim, pastor. Sim, as perguntas acabaram. Eu não sei se tem mais outra pergunta ou não. A gente tinha proposto um tempo mais ou menos de 1 hora, a gente já está caminhando para 1h30, sem problema também, porque o papo está bom e a gente está aqui aprendendo junto, isso que vale, né? É verdade. Mas deixe-me dar uma palavra. Você falou sobre, né, a participação no corpo, né, como membro do corpo apenas, não como líder ou como pastor, de conectar, né, pessoas e estar ali, né? Então, hoje eu estou talvez mais feliz do que qualquer um aqui, justamente por, né, estar conectando isso, né? Eu tenho a maior alegria do mundo de repente, que outros, né, descubram o que eu acabei de descobrir, né? Então, assim, só um testemunho que o aconselhamento... Ana, o pai está falando, tá? O aconselhamento bíblico, ele veio para mim em um momento singular, né? Eu estou no 6º para o 7º ano de ministério, primeiro ministério, e, né, um tempo atrás, acho que 3 anos, há 3 anos que eu tive contato com, né, o aconselhamento bíblico, e foi para mim, olha, um norte para o ministério. Era exatamente o que eu estava precisando, sem saber onde buscar, né? Então, a minha palavra aqui talvez, né, visa primeiro alcançar os pastores, né? Olha, se você pode, faça um curso de aconselhamento. Se você não pode, faça também, porque como é maravilhoso, né? Eu estou fazendo um mestrado no Logos, que é, na verdade, né, um curso todo engessadinho que veio lá do seminário onde o pastor, né, estudou no Master, né, Master College, o seminário do MacArthur. Então, o curso vem de lá com tudo, as matérias, as tarefas, os livros, os artigos, tudo de lá. E, olha, um curso maravilhoso. Dói na carne estudar, porque não é fácil, né? Uhum. Mas realmente dá um norte, a gente realmente fica encantado com, né, a maneira como Deus
sempre fez, né, pela sua palavra, só que agora a gente começa a entender, né? E para o pessoal que, de repente, não é pastor, o incentivo é que continue, tem mais coisa, gente, tem um bocado de coisa, talvez o pastor Sacha pode até falar sobre o próximo passo, né, nessa questão do conhecimento aí, mas eu já adianto o seguinte, eu tenho pensado, né, já compartilhei no grupo, de ter um encontro como esse, né, ter vários outros encontros como esse, para falar, de repente, de um aspecto específico no que diz ao todo. Então, tem um pastor Allen, né, que cuida do mestrado, né, da gente, e ele já está disponível para um próximo encontro como esse, falar sobre um tema. E podemos discutir sobre qual tema, mas eu tive uma aula particular com ele sobre tomadas de decisões, né? Como olhar para a Bíblia e tomar decisões bíblicas, e isso diz respeito a cada um de nós, né? Então, vamos nos incentivar mais uma vez, né, em um outro momento, ter um tempo assim, porque é muito importante estarmos bem para ajudarmos, né? Então, é um incentivo nesse sentido. Mas diga lá, pastor, o próximo passo aí. Bom, o próximo passo vai ser muito determinado pelo que você entende que é o seu objetivo e função nesse processo. E aí conto, obviamente, né, com a ajuda dos pastores para direcionar cada um, né, de você ter um papo com o seu pastor e falar assim, olha, eu tenho buscado crescer nessa área, eu tenho crescido o interesse na área de aconselhamento e discipulado. E uma pergunta que você pode fazer para o seu pastor é o seguinte, tem alguém que eu possa discipular para ajudar o seu trabalho? Pastor nenhum que eu conheço na face da terra vai achar ruim essa pergunta, né? Ele vai indicar um nome para você, você vai trabalhar, você vai cometer erros e acertos nesse processo, mas você vai aprender muito nisso, né? Pegar um material básico de discipulado, vida cristã. Eu gosto muito do livro A Vida Centrada no Evangelho, da editora Vida Nova. Eu acho ele simples, eu acho ele direto ao ponto, dá o entendimento real do evangelho, de identidade para a pessoa. Pode ser um bom caminho, né? Então, um caminho ministerial para você que está começando é esse. Eu quero discipular pessoas enquanto eu aprendo. Pergunta para o pastor se ele tem alguma preocupação que você faça isso. Pode ter algo em você que ele ainda queira trabalhar. Pode ser algo que ele veja em você que ainda precisa amadurecer, ok? Em termos de formação, né? Você tem cursos livres. O curso que você assistiu é um curso livre, né? Então, eu gravei algumas aulas que eu julgo importante para dar para você uma moldura de entendimento de aconselhamento, e esse é um curso livre, né? Tá rodando agora na internet um cursinho menor que eu fiz sobre o Eu Preciso Mudar, que o pastor José mencionou, né? Ele nasceu de uma série de lives, e aí tinha parte do conteúdo que eu queria transmitir que não cabia numa live de Instagram. Tinha o desenho das árvores e tal, daí eu falei assim, vou fazer um curso, então, menor, junto com um plano de mudança, de 10 dias, né? Então, esse é um material que você é beneficiado pessoalmente e você pode usar isso com alguém. Vamos trabalhar isso? Pegar uma área de mudança que a gente quer ver trabalhando, assistir às aulas, assistir às devocionais que já estão lá no YouTube, que o pastor Bezerra mencionou, né? E o plano de mudança, e vamos crescer junto nesse sentido, né? E você vai trabalhando junto, atento ao objetivo, que é crescermos à semelhança de Cristo Jesus. Alguns de vocês vão ouvir o que o Diego falou e falar assim, eu preciso de mais, eu preciso de um curso, eu preciso de um curso que me dê norte, eu preciso de um curso que me dê leitura, eu preciso de um curso que me dê cobrança, eu preciso de um curso que me dê trabalho para escrever, eu aprendo assim. Aí você tem o curso que o Diego está fazendo, você tem o curso do Andrew Jumper, por exemplo, tem os mestrados de ministério do Palavra da Vida, eu acho que tem alguns que têm ênfase em aconselhamento bíblico, né? Você tem as conferências da BCB, que ainda entra na categoria de curso livre, mas é um curso que vai dar para você um direcionamento e uma intensidade muito legal, né? Acontece em Águas de Lindóia, tem módulos espalhados. Então, pela graça de Deus, pessoal, existem possibilidades acessíveis para você crescer no conhecimento do aconselhamento bíblico, tá bom? Eu vou mandar, o Diego tinha pedido para mim lá atrás, né, uma série de artigos, né, que acompanhassem o material. A dificuldade que eu tive, Diego, era que, principalmente as primeiras aulas, são material que eu fui desenvolvendo pessoalmente, obviamente influenciado por muitas leituras, mas que eu não tinha um artigo específico para direcionar. Então, teve a primeira aula lá de Pac Reju, depois o podcast. Eu vou passar para vocês agora um artigo que ele é um apoio para o Eu Preciso Mudar. Então, mesmo que você não faça o curso Eu Preciso Mudar,
esse artigo dá a dinâmica de mudança. E aí, acompanhado com as lives, pode ser um bom percurso aí para quem quiser seguir nessa direção, tá bom? E aí, para quem quiser fazer o curso Eu Preciso Mudar, né? Vai ter um aulão dia 29 de maio. Tem o mesmo esquema, né? Você assiste as aulas gravadas, tem o plano de mudança pessoal, e aí 29 de maio tem um aulão, tipo isso daqui, né? Interagindo com as perguntas do pessoal, né? Então, é assim que a gente está caminhando, né? Tem aí várias alternativas, tem gente que gosta, é bem autodidata, você pode ler livros, mas se você não estiver pondo isso em prática e buscando ajudar alguém, não é esse o ponto, né? Então, se enfie na vida da igreja, busque ajudar e assim a gente cresce junto. Beleza? Pastor José. Pastor, se tiver o link, já me pediram aqui no grupo, né? O link desse curso Eu Preciso Mudar, né? Então, depois manda para mim o caminho, né? Eu fiz o curso, né? Quando você lançou, e muito bom, realmente necessário estarmos nessa dinâmica de mudança e ajudando outros, né? Uhum. Pastor Sacha, você está famoso, tem um filho lá em Portugal ali, o Felipe e a Mônica estão em Portugal, mais de meia-noite já. Agora, que horas são aí, Felipe? É 1 da manhã, mas está ótima, a aula muito boa, tem sido um prazer. Deus continue abençoando aí o seu ministério e a todos aí com essa disposição de aprender mais e mais. Tem sido ótimo assistir e acompanhar as aulas aí, pastor. Amém. E você está onde? Estamos em Santarém, e aqui já quase de divisa com Lisboa. Que legal. Muito bom. Deus abençoe, Felipe. Deus abençoe, Mônica. Amém. Obrigado. E quero expressar minha gratidão, realmente eu tenho desfrutado do Eu Preciso Mudar com o nosso grupo de liderança. Eles respondem, eu fiz 2 perguntas, quais as verdades desse vídeo? E a segunda é, como posso aplicar isso em minha vida? E eles têm correspondido e tal, e vamos ter no dia 1º de maio um piquenique da igreja, onde vamos ouvir você novamente, com toda a igreja, e aí está saboreando essas questões de ensinamento tão claro que Deus tem te abençoado para nos abençoar. Então, eu encorajo, continue fazendo coisas como você está fazendo, é um alcance extraordinário. Eu tenho orientado outros colegas que enfrentam questão de medo e confiança, temor de homens, são várias séries que o pastor Sacha tem. Se o irmão ainda não conhece, vale a pena, estão disponíveis gratuitamente e é enriquecedor. Então, eu louvo a Deus por sua vida e ministério, pastor, e está sendo abençoador para a nossa igreja e para muitas outras pessoas que eu conheço. Estou distribuindo esses materiais. Que Deus continue a te usar poderosamente. Um prazer imenso. Nosso muitíssimo obrigado. Amém. Deus abençoe, pastor. Muito bom. Pessoal, vamos, se vocês não se incomodarem, vamos tirar uma foto da turma e a foto para postar. Vamos postar esse negócio aqui. Isso é um acontecimento inédito, essa turma especial, né? Quando o pastor Diego entrou em contato comigo, eu falei assim, vamos ver, né? De repente a gente junta um grupinho, vai ser bacana. Aí ele foi falando, foi se empolgando. Falei, cara, falei com um monte de... Que isso, cara? O cara montou um... Sensacional, muito legal. E é encorajador saber do interesse dos irmãos, né? Então, abram suas câmeras aí, gente, para sair nessa foto. Quem puder abrir a câmera, eu vou tirar 2, tá bom? Porque não cabe numa tela só. Então, eu tiro uma. Sorria. Aí eu ponho aqui, ó. Tirei uma. Agora eu vou tirar a segunda. Segunda. Sorri aí. Muito bom. Tiramos as 2. Pastor, acho bom você tirar de novo, porque teve gente que abriu a câmera depois que você falou. Então vai, calma aí. Todo mundo com a câmera aberta? Tirar mais uma. Tem gente que não quer que saia, mostra que está na cama. E faz parte, né? Muito bom, pessoal. Vamos orar. Aí depois eu encerro a gravação. Vou jogar num Dropbox. Vai demorar um pouquinho, porque o Zoom faz aquela
Ele faz sei lá o que ele faz lá, uma configuração, e assim que tiver no ar, eu mando para o Diego o link, para vocês terem acesso a tanto o vídeo quanto o áudio da aula de hoje. Eu deixo disponível por 15 dias, vamos combinar assim, 15 dias, aí dá tempo de todo mundo acessar, quem quiser ouvir de novo, enfim, ou acho que dá até para fazer um download, né? Aí depois de 15 dias eu interrompo para me poupar um pouco de espaço no Dropbox também, tá bom? Beleza, vamos orar. Senhor, obrigado por esse grupo animado e interessado. Continue, ó Deus, a dar o desejo do conhecimento da palavra, no incansável objetivo de conhecer o Senhor e ser transformado por Ti. Ser um instrumento, ó Deus, para ajudar pessoas na caminhada com o Senhor. Essa é a Tua vontade para nós. E quando oramos a Tua vontade, o Senhor nos atende. Atende, ó Deus, nosso desejo, as igrejas aqui representadas, para a honra e glória, ó Deus, do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém.